Jesus Cristo. Bom dia. Vamos abrir em nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses. Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1. A partir do versículo 3. 2 Tessalonicenses 1, a partir do versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo e o amor de cada um de todos vós aumenta de uns para com os outros. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão eterna perdição longe da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Pular para frente aí, Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. A partir do versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum cairá sobre eles. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes vivas das águas. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima. Eu queria trazer para os irmãos uma breve meditação, uma exortação, de alguma coisa que eu ouvi essa semana num contexto, mas que eu acho que serve muito bem para esse contexto também. No contexto no qual eu ouvi o irmão, ele disse o seguinte: ele falou, olha, tem muitas pessoas, muitos irmãos me procuram e eles falam que tem medo quando leem o livro de Apocalipse. Tem medo das coisas que virão, das coisas que irão acontecer, porque o livro de Apocalipse realmente ele é um livro denso, né? E quando nós lemos com atenção, nós vemos o quanto do julgamento de Deus virá sobre este mundo e como é descrito, né? Nunca houve um tempo como esse, né? E olha que já houve na Terra muitos tempos difíceis, né? Muitos tempos de angústia, de fome, né? De calamidades, de perseguição, mas a palavra de Deus diz que um tempo como esse ainda não aconteceu. E então, nesse contexto, esse irmão ele contou essa história, que eu gostaria de trazê-la para esse contexto do Partir do Pão, do qual nós estamos participando agora. É uma história verdadeira e ela diz o seguinte: houve um sequestro uns anos atrás de algumas pessoas, sequestraram algumas pessoas, né? Entre essas pessoas uma mulher. Então havia ali algumas pessoas, não sei precisar qual o número, né? E eu disse, uma mulher pode ter outras, mas essa que conta a história, ela de certa forma, ela
ela é focada no que ela viu e no que ela contou depois. E durante esse sequestro, durante o tempo que as pessoas estiveram no cativeiro, né, numa casa, num lugar, né, ermo, num lugar vazio, né, provavelmente no meio, perto de uma mata, os sequestradores eles faziam, né, eles faziam muitas maldades com aquelas pessoas, e eles começaram a arrancar pedaços da pessoa e enviar para os parentes e falar: olha, nós estamos fazendo isso para que vocês paguem o que nós estamos querendo, né, com esse sequestro. Nós queremos receber, então mandem logo, porque nós vamos fazer isso, né, até não sobrar nada. E as pessoas ficaram ali naquele cativeiro por algum tempo, e passado alguns dias, né, aquela mulher estava ali naquele cativeiro com fome, sofrendo, né? E ela então um dia ela começou a ouvir um barulho muito grande, e ela começou a ouvir barulho de tiro e barulho, né, de gente correndo, fugindo, e a porta, arrombaram a porta, e ela começou a ficar com mais medo. Ela falou: o que está acontecendo, né? E ela se abaixou ali para não levar tiro, e ela, né, começa a ver gente correndo ali, e ela com medo, ela sofrendo muito ali com mais aquela situação, e de repente entra um policial no quarto que ela estava presa, e toma ela nos braços ali e fala assim: calma, né, calma, nós viemos libertar vocês. O seu marido está aqui no carro, né, nós viemos aqui para libertar vocês desse cativeiro. E trazendo isso para o nosso contexto, irmãos, né, às vezes a gente pensa assim, quando a gente olha para frente, né, e as coisas que virão sobre esse mundo, e quando a gente olha para a nossa própria situação, às vezes a gente tem essa impressão: nossa, eu estou num cativeiro, né, eu ainda estou numa situação que eu não gostaria de estar. Porque é claro para nós, né, a menos que nós inventemos uma historinha, né, a menos que nós neguemos a verdade, nós sofremos. Nós ainda estamos debaixo de muito sofrimento. Nós perdemos entes queridos, nós temos doenças, nós temos problemas financeiros, nós não temos aquelas coisas que nós achamos que precisamos, né? E algumas vezes nós não temos mesmo aquilo que nós, né, precisamos imediatamente, né? Nós temos muitos problemas. E quando a palavra de Deus ela mostra para nós, ela traz luz sobre essa situação na qual nós vivemos agora, que o mundo jaz no maligno, e há um príncipe sobre este mundo que governa esse mundo por usurpação, e que nos deu determinado tempo ele será deposto, né? Ele já começa, né? Ele já começou a ser deposto, mas haverá um dia em que ele realmente será colocado no seu devido lugar, que é Satanás, que é o diabo. Até chegarmos lá, nós ainda passaremos por muitas aflições, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse isso para nós: tenha de bom ânimo, né? No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? O Senhor Jesus é o homem de dores, né? Aquele que sabe o que é padecer. Né? Nos seus poucos anos de vida nessa terra, né, ele padeceu muito mais do que provavelmente todos nós aqui, né? E com um final que, humanamente falando, ele era um final trágico, né? Mas é um final glorioso. Mas o próprio Senhor Jesus disse para nós: olha, tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tenha de bom ânimo, porque vocês vão passar por muitas tribulações. Vocês vão ter muitas aflições. Irmãos, o fato é que, em breve, e aí eu não vou entrar na questão, né, pré-milenarista ou pós, ou seja o que for, né, a maneira como nós cremos, se vai ter o arrebatamento antes do milênio, se vai ter depois no final, se vai ter antes da tribulação ou vai ter no final, né, para que depois tenhamos o milênio. Eu não vou entrar nesse mérito. O fato é que hoje nós experimentamos ainda uma vida de uma determinada maneira em um cativeiro, né? Esse nosso corpo está se corrompendo, né? Nós, eu digo os mais velhos, né? Estamos chegando, né, estamos passando já mais da metade das nossas vidas, com certeza. Nós já sentimos o peso da idade, nós já sentimos o peso, né, da corrupção desse corpo, né? Nós temos muitas aflições desse mundo, mas em breve
o nosso Senhor virá. E ele, então, como, né, aquele policial ali, claro, né, de uma maneira muito mais maravilhosa, né, ele vai entrar e no meio de todo esse caos, de toda essa calamidade que nós estamos clamando, Senhor, vem, Senhor, né, nos livra disso, ele vai falar, calma, eu vim para trazer a salvação deste cativeiro. Não haverá mais lágrima. O seu corpo não vai ser mais, não se deteriorará mais, porque você vai ter um outro corpo. Você não vai sofrer mais as coisas que você sofreu nessa vida. Tenha de bom ânimo. E isso, irmãos, graças ao que está representado diante de nós aqui. A salvação eterna que o Senhor nos deu. Ao seu corpo moído na cruz, ao seu sangue vertido por nós, a salvação que Ele nos ofereceu, ao Espírito Santo que Ele enviou para estar conosco, para abrir os nossos olhos e enxergarmos que precisávamos do Salvador e Ele já tinha vindo. Graças a isso, irmãos, nós estamos próximos, nós estamos cada dia mais perto de vermos a nossa redenção. Por isso o Senhor também diz para nós, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, não olha para baixo, triste, não olha para os lados, né, como se você quisesse achar uma saída, não olha para cima, porque a vossa redenção, ela já é chegada. Vocês em breve estarão livres de todas essas coisas. Irmãos, daqui a pouco nós não estaremos mais nessa mesma situação que estamos aqui, né? Daqui a pouco nós estaremos com o nosso Senhor, firmes nas mãos dele, e Ele mesmo nos deu essa garantia de que das suas mãos ninguém nos arrebatará, nem agora, nem eternamente. Essa é a salvação que nós proclamamos nessa manhã, quando partimos do pão, quando tomamos do vinho. O nosso Senhor venceu. E embora nós ainda não possamos ver de uma maneira clara, porque muitas coisas ainda vêm sobre nós, nós já estamos garantidos. A nossa salvação futura também já está garantida e não há mudança com relação a isso. Não há mudança de governo na terra, não há mudança de situação financeira, não há mudança de situação física, não há qualquer mudança que vá fazer com que o céu também mude, porque não é a terra que rege os céus, mas são os céus que regem a terra. E já está escrito, a palavra de Deus já disse, o Cordeiro de Deus nos apacentará, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Você e eu chegaremos diante de Deus um dia e não haverá espaço para nós falarmos, mas Senhor, não haverá um mas. Senhor, aquela situação poderia ter sido diferente. Eu poderia ter tido um casamento melhor, eu poderia ter tido um emprego melhor, eu poderia ter... Não vai ter espaço para isso, porque Ele limpará dos nossos olhos toda lágrima. E nós vamos entender perfeitamente o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas de maneira individual. E isso é que é muito belo, irmãos. Não é por atacado. Deus não faz na sua vida exatamente o que Ele faz na minha, em termos do serviço e do trabalho do Espírito Santo. É individualmente. Olha o cuidado dele. Ele sabe quem você é. Ele sabe o que você passa. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe quais são as suas necessidades. Individualmente. Ele te conhece pelo seu nome. Ele não te chamou no atacadão. Eu vou salvar todo mundo aqui e aí vou trabalhar em todo, não. É um por um. Cada um de nós tem uma história com Deus que começa no Calvário e que vai ser por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos dos séculos. Amém. Então, vamos agradecer o Senhor, irmãos, porque o cativeiro, esse mundo corrompido, tenebroso, cheio de corrupção, cheio de problemas, cheio de pecados, ele vai passar. E nós estaremos com ele nos novos céus e nova terra, onde não há pecado, onde não há injustiça, onde não há infidelidade, onde não há morte, onde não há tristeza. Que o Senhor nos dê essa alegria para participarmos, mesmo no meio do caos das situações que nós vivemos. Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor não providenciou uma salvação, Senhor, frágil, uma salvação, Senhor, que coloca todo mundo, Senhor, no mesmo pacote. Senhor, a tua salvação, embora ela seja a mesma para todos nós, Senhor,
Senhor, ela contempla cada um de nós individualmente, Senhor. Senhor, Ele também nos contempla, Senhor, como membros do corpo de Cristo, Senhor. Por isso, Senhor, o Senhor trabalha em nós individualmente e coletivamente de uma maneira gloriosa, Senhor. Por isso estamos aqui nessa manhã, para juntos darmos esse testemunho. Jesus Cristo venceu. O nosso Salvador reina. O nosso Salvador está sentado no trono. Um homem está sentado no trono para levar a humanidade até Deus. E nós estamos diante de Ti por causa dele, Senhor. Por isso agradecemos e louvamos o nome do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus nessa manhã. E participamos desse momento, não porque temos mérito, mas porque somos revestidos da justiça e dessa graça maravilhosa que veio do céu através do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Teu nome, nosso Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor Jesus. Adorado seja o Teu nome, ó Espírito Santo de Deus, nessa obra bendita e completa que nos salvou e nos salvará eternamente. Muito obrigado, Senhor. Todos os que já têm essa experiência de salvação, que creram no Senhor Jesus, todos os que reconhecem e sabem que daqui a pouco o cativeiro vai terminar de uma maneira eterna e final, são convidados a participar com muita alegria deste momento que Ele mesmo providenciou para nós, para que participássemos dele. Amém. Obrigado.